Com tantas novidades em relação às inteligências artificiais, as novas gerações de computadores serão diferentes de tudo o que já vimos. Pam, pam, pam. Vem comigo para um papo incrível hoje sobre as novidades da Intel, essa empresa que a gente ama conhecer. As novidades, vocês sabem do que eu tô dizendo, gente. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansócio. Eu sou Alberto Viçoso, fica à vontade, bebe uma água, vai se hidratar, vai cuidar do seu corpo, porque a inteligência artificial vai substituir todo mundo. Então você cuida do que você tem aí. Hoje eu vou conversar com o Yuri Daglian, que é graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP. Ele trabalha na Intel desde 2021 e atualmente é engenheiro de aplicações com foco no desenvolvimento de plataformas, softwares, inteligência artificial, PCs e servidores. Seja muito bem-vindo, Yuri. Muito obrigado pelo convite, Alberto. É um prazer estar aqui, realmente. Eu agradeço a todos também pela audiência. Que legal. Gente, vocês sabem que eu fico conversando sempre, né, com o entrevistado antes de começar aqui. Eu fico desesperado para não fazer perguntas legais, porque ele já vai falando, ele já estava aqui contando tanta coisa interessante da Intel, então eu vou me controlar aqui para organizar tudo e trazer o melhor conteúdo para vocês. Vocês sabem disso, né? Bom, vamos começar com o seguinte. Yuri, o que exatamente são os PCs com IA, cara? O que muda em relação aos computadores tradicionais? Acho que aqui a gente precisa dar talvez um passo atrás para falar um pouquinho do contexto de inteligência artificial e aí sim falar o que é o PC com IA, né? Legal. Na verdade, a inteligência artificial ela é um tópico que não é novo, né? Há mais de uma década, talvez até 2 décadas, né? Já existem muitas pesquisas, né, no meio acadêmico sobre inteligência artificial, sobre o desenvolvimento em si, né? Mas como eu falei, era um foco muito acadêmico, porque os computadores eles não tinham ainda capacidade de processamento suficiente para lidarem com inteligência artificial, né? Então isso começou no meio mais acadêmico, foi se desenvolvendo e há cerca mais ou menos aí de 5, 4 anos atrás, isso começou, a questão de inteligência artificial começou de fato a atingir um consumidor final de forma um pouco mais clara, né? Os PCs tradicionais, eles até executam algumas aplicações, alguns algoritmos de inteligência artificial. O que eu costumo sempre citar como exemplo é o Chroma Key virtual. Então, quando a gente entra naquela chamada a trabalho, né, não quer mostrar o fundo, às vezes bagunçado do nosso quarto, a gente coloca aquele fundo virtual de uma imagem na praia, por exemplo, né, mas não tem, na verdade, isso no fundo. Isso é um algoritmo de inteligência artificial e um PC tradicional executa ele, consegue rodar ele. Qual que é o grande diferencial? Quando eu digo consegue rodar, eu digo, ele vai ter uma performance bem mais baixa que um PC com IA e ele vai consumir muita energia para rodar essa aplicação com inteligência artificial. Então, um PC com IA nada mais é do que um PC que tem um processador lá dentro projetado para inteligência artificial e que vai ter uma integração com o software. Para quê? Para eu conseguir executar muitas aplicações de IA ao mesmo tempo, com alta performance e consumindo pouca energia, né? E aí sim eu tenho uma experiência para IA que eu consigo aplicar na minha vida, um uso prático, sem ter um compromisso de pouca duração de bateria, baixa performance, ou de eu não conseguir executar uma outra aplicação, né? O PC com IA, ele resolve tudo isso ao mesmo tempo, né? Ah, que interessante, bom saber. E aí, por exemplo, vou te fazer uma pergunta aqui de uma coisa que a gente estava falando antes, e eu acho que faz sentido. Você comentou que a gente começou... acho ótimo. A gente, enquanto humanidade, como se eu tivesse a capacidade de desenvolver alguma coisa de inteligência artificial. Você comentou, né, que as primeiras pesquisas de IA, né, surgiram aí nos meios acadêmicos. Já vou começar aqui metendo o pé, então, com o Fernando. Ele pediu pra gente fazer essa pergunta e ele gosta também, é um assunto interessante. Quando a gente fala sobre a computação quântica, que já tá todo mundo olhando pro futuro, a computação quântica, a gente estaria, então, nessa fase ainda acadêmica também, não é mesmo? Fala um pouco mais sobre isso que a gente estava batendo esse papo. Como que a gente está hoje em dia em relação a essa computação quântica que vai mudar o mundo de novo? Quando a gente fala de, por exemplo, da própria inteligência artificial, né, ela, assim, é uma onda ou um tsunami que a gente está vivendo já é realidade. Mas qual que é a próxima onda? Qual que é o próximo tsunami? Existem várias possibilidades, mas uma muito forte é a computação quântica, né? Por quê? Porque a computação quântica ela leva o nosso nível de processamento de computadores uma ordem de grandeza acima do que nós temos atualmente, né? Então, realmente, a gente vai ter um salto muito grande de capacidade de processamento com isso. E aí, novas aplicações vão surgir e ela tem interações com outras tecnologias também, como a própria inteligência artificial, né? Vamos dizer assim, uma inteligência artificial processada por um computador quântico no futuro é algo que pode ter um potencial disruptivo muito grande, né? Só que, como você muito bem
mencionou, né? A computação quântica hoje não é uma realidade prática para o usuário, né? Só um minuto. Tá bom. Pronto, desculpa, vamos. Sem problemas. Por uma série de motivos, né? Um grande motivo é que a computação quântica é muito especializada ainda, né? Quando eu tenho o meu computador e eu quero rodar uma aplicação qualquer, basta fazer o download, instalar e usar essa aplicação. Seja um jogo, um software para criação de conteúdo, um software para planilhas, o que quer que seja. O mesmo computador vai conseguir rodar isso. Na computação quântica, atualmente, não é assim, né? Os chips, eles costumam ter algum foco, eles são projetados para resolverem um problema, né? Então, mesmo que o computador tenha uma grande capacidade de processamento, é para aquela função, não é para uso geral. E além disso, a gente tem a questão de consumo energético muito grande, né? Os computadores quânticos, eles precisam operar próximo do zero absoluto, né? Ou seja, uma temperatura muito baixa, muito fria, e isso consome uma quantidade de energia descomunal, né? Então, esses fatores, eles fazem com que o computador quântico ainda esteja muito focado no meio acadêmico ou até no setor de pesquisa de empresas, né? Intel tem muitas pesquisas no Intel Labs, né? Que é um setor da Intel focado nessa parte de disrupção de mais longo prazo, né? Então, a Intel também tem desenvolvimento em computadores quânticos, mas a gente estima que aí pelo menos mais uns 10 anos para a gente começar a ter algo um pouco mais prático, tá? Uma estimativa, pode ser que venha antes, pode ser que venha depois também. Tá? Porque esse é um novo gargalo, agora é a energia, né? Exato, Energia. exato. É o novo gargalo. O problema não é mais criar novas possibilidades de tecnologia, o problema é ter energia para fazer isso funcionar, que é um absurdo de energia, né? Só de ligar o zero absoluto é menos 265 graus, eu acho. Tô chutando aqui, gente. Você pode entrar no Google e fazer uma pesquisa, tá bom? Que tem lá também, você pode descobrir qual que é o zero absoluto, mas é uma coisa absurda para manter. E vendo as principais tendências que a gente já tem hoje em dia, quando o assunto é inteligência artificial embarcada em PCs e servidores, quais são elas? Quais são as principais tendências hoje? Se a gente pensar, né, a inteligência artificial, como eu falei, né, era uma aplicação primeiro acadêmica, depois ela surgiu por meio de algumas AIs generativas, né, de uso um pouco mais geral. E a tendência no futuro é que praticamente todos os softwares tenham algum ou alguns recursos de IA já infundidos neles. Ou seja, toda aplicação vai ter algum tipo de algoritmo de inteligência artificial rodando no fundo. Então eu preciso de um computador e de um servidor que estejam aí preparados e otimizados para isso. Porque a inteligência artificial ela já é uma realidade e ela vai se tornar parte de praticamente tudo que a gente fizer daqui para frente, né? Então, isso é a primeira tendência, é infundir todos os softwares, ou boa parte deles, com algum tipo de algoritmo de inteligência artificial, né? E a segunda tendência que é muito interessante é, quando as AIs generativas surgiram, né, elas, e até hoje, na verdade, elas são muito baseadas em grandes modelos de linguagem, também chamados de LLMs. Por que tem esse nome? Porque eles têm, por exemplo, 500, 700 bilhões de parâmetros para ele realmente conseguir entender um pouquinho ou muito de cada área do conhecimento, né? E ele conseguir responder perguntas. A questão é que essa capacidade de processamento, por ser algo, muitos parâmetros, né, algo muito grande, isso acaba ficando um pouco mais restrito a alguns aceleradores em servidores e GPUs. Isso tem um custo alto, né? A tendência no futuro é do desenvolvimento de SLMs, né, de pequenos modelos de linguagem, mas muito especializados, né? Então vamos supor que eu sou um médico no consultório, sei lá, eu sou um dermatologista, por exemplo, e eu quero ter algum tipo de referência de tratamento de alguma doença de pele específica. Se eu perguntar isso para uma AI generativa que é treinada para algo muito geral, talvez ela não saiba, ou talvez ela tenha uma resposta que não é tão precisa. Um pequeno modelo de linguagem que não vai saber da maior parte dos conteúdos, mas que vai saber muito da parte de dermatologia, por exemplo, ele vai me dar uma resposta muito melhor. Então a tendência agora é ter múltiplos pequenos modelos de linguagem altamente especializados para cada área do conhecimento. E aí sim, eu vou conseguir executar isso num PC com IA com muita tranquilidade, ou até num servidor sem precisar de aceleradores específicos. O custo vai cair muito, né? Então a gente democratiza a inteligência artificial. Cara, que legal. E isso nas suas mãos, né? Porque já vai estar dentro do seu PC. Isso é muito legal, é muito interessante. Eu tava conversando com um colega meu que ele é advogado. Não vou citar o nome dele aqui, né? Mas ele paga
todas as inteligências artificiais que já estão disponíveis para ser compradas, ele paga e ele usa. E aí ele estava me falando sobre isso, que ele está criando um especialista, né? Acho que já dá para fazer isso. Claro que você, quando vier já integrado, vai ser muito mais fácil. Mas ele falou que ele está criando um advogado especialista. E aí ele vai limpando todas as sabedorias que... Ele não precisa saber qual a profundidade da fossa marinha mais funda no planeta Terra. Não precisa saber disso. Mas ele vai criando especialistas. Que legal isso que você está falando, né? Porque faz todo sentido, né? Não precisa de um ser onipotente que sabe tudo, né? Não, vamos especializar as inteligências artificiais. Cara, muito legal isso, né? E aí, eu tenho aqui várias perguntas, né? Vocês sabem disso. Mas aí, eu queria te fazer uma pergunta, vou pular aqui, depois eu volto. Como que a Intel está adaptando os chips para esse novo cenário, né? Porque você falou aí, os computadores tradicionais não vinham preparados para isso, né? Quando a gente está falando sobre estar preparado, a gente está falando dessas... São as NPUs, essa Neural Processing Units? Essa é a grande novidade desses computadores? Bom, como eu falei antes, né? Um PC tradicional ele até consegue executar algumas aplicações de IA, mas ele não vai ter um desempenho ótimo, ou ele vai ter uma eficiência energética mais baixa, ou os dois ao mesmo tempo, e a experiência acaba sendo bem ruim para o usuário, né? Então a gente precisa de um processador projetado desde o início, pensando em rodar aplicações de inteligência artificial. Não só isso, mas é um workload, uma carga de trabalho muito importante, né? Do lado da Intel, a gente tem os processadores Intel Core Ultra para computadores pessoais, né? Os processadores Intel Core Ultra, eles são projetados para IA desde o início, então a gente tem 3 unidades de processamento muito importantes. E acho que isso é uma das mensagens relevantes. Qual será que é a unidade de processamento mais importante? Será que é a GPU para inteligência artificial? Será que é só a NPU? E a resposta, na verdade, é que não tem uma única. Eu preciso de todas trabalhando em conjunto. Num processador Intel Core Ultra, nós temos os núcleos do processador, também chamados de CPU, e os núcleos do processador também executam algoritmos de IA. Como eu mencionei antes, aquele chroma key virtual, Sim. em PCs tradicionais, ele é executado na CPU, nos núcleos do processador. E funciona. Tá? Não tão bem quanto num processador Core Ultra e consumindo mais energia, mas funciona. Milhões de pessoas usam todos os dias. Temos também a GPU integrada, né? Vamos dizer assim, a placa gráfica integrada no próprio processador, e ela é mais responsável por tarefas que precisam de muito desempenho bruto para a inteligência artificial. Então, vamos dizer que eu estou utilizando aqui um software de criação de conteúdo, de edição de imagens, de edição de vídeos, e eu preciso, vamos supor, remover uma pessoa, ou remover uma pessoa num vídeo, né, mais longo, e preencher aquele fundo com algo que faça sentido naquele contexto. Para esse tipo de aplicação, a GPU é mais adequada, tá? E aí entra a NPU. A NPU é uma novidade, né? Ela é uma unidade de processamento neural. Por que neural? Porque as redes neurais, elas são a base da inteligência artificial, né? Quando a inteligência artificial ela aprende um conteúdo, ou seja, ela é treinada, ela vai treinar uma rede neural a entender, identificar certas questões e dar a solução adequada. Vamos simplificando aqui, né? A NPU ela é projetada desde o início para rodar muito bem essas redes neurais. Então ela consegue ter uma boa performance, mas com altíssima eficiência energética. E aí qual que é a grande vantagem? Eu consigo executar IA o dia inteiro no meu PC com alta eficiência energética, sem consumir toda a minha bateria e mais ainda sem consumir a CPU, os núcleos do processador, a placa gráfica integrada. Que Né? legal. Então a NPU ela tem um papel muito importante com isso, mas ela não é exclusiva, a única aplicação, a única unidade de processamento para IA. Eu preciso de todas. Cada software vai ter um foco interessante. Que legal, que legal. Mas os PCs hoje em dia estão com as CPUs e as GPUs sobrecarregadas para rodar as IAs, e aí agora a Intel lança a NPU que vai falar assim, ó, deixa comigo que eu resolvo, vocês vão me ajudar, mas agora eu sou o chefe, é tipo isso. É algo nesse sentido. Então agora, em vez de eu precisar ocupar os núcleos do meu processador para rodar um algoritmo de IA, que muitas vezes não é nem um foco do usuário, né? Ele quer resolver algum problema através de um software que utilize IA. Eu não quero simplesmente utilizar IA por si só, né, em muitos casos. Então é interessante que eu tenha uma unidade de processamento que puxe para si esse dever, né? Ou boa parte dele, e libere um pouco mais de processamento para os outros, né? Então a NPU ela não vai ser exclusiva para IA no sentido de outras unidades vão também processar, mas a NPU é muito importante nesse contexto, tá? Tanto em desempenho quanto em duração de bateria. Que legal, então a gente, olha só, vou pôr o carimbo novidade aqui, hein? Então, nessa aqui, então a gente quase pode dizer
que daqui a pouco os notebooks, os computadores sem NPUs vão ser coisas obsoletas. Não vão mais atender novas funções que tragam inteligência artificial embarcada. Existem muitos estudos de mercado aí sobre essa questão, né? Mas um deles, ele estima que até 2028, ou seja, daqui a 3 anos ou menos, 80% dos PCs da base instalada já seja de PCs com inteligência artificial. Então é algo que não está distante da gente, que vai se tornar a maior parte dos computadores em breve, porque, como você bem mencionou, um computador que não é pensado para inteligência artificial desde o início, ele até consegue executar algumas aplicações, mas com dificuldade, né? Consumindo energia, com baixo desempenho. Então a experiência é horrorosa para o usuário. E no caso de, como eu falei antes, né? Boa parte dos softwares já vão ter aplicações de IA ou algoritmos infundidos, praticamente todos os softwares. Então eu preciso ter algo preparado para isso, né? Que legal, que legal. Tá vendo, gente? O mundo tendo que trocar de computador tudo de uma vez agora. A gente traz essa informação para você. Com o Yuri trazendo aqui quentinha essas notícias, porque isso é novidade, né? E como que vai ser essa ideia? Isso eu achei muito legal. De IA em toda parte. O que muda? O que é essa mistura de nuvem, PC, borda? Explica pra gente. Quando a gente fala das experiências de inteligência artificial pro usuário comum, pro usuário do dia a dia, para eu, para você, para todo mundo, a gente costuma falar das AI generativas que rodam na nuvem, né? Tem N exemplos disso, né? De aplicações, né? E a experiência, ela é ok, ela funciona, mas ela tem alguns problemas, né? Associados a serem executados na nuvem, né? Primeiro problema, eu dependo de internet. Se eu não tenho internet, estou numa região mais remota, não consigo utilizar, né? E o segundo problema que decorre desse é latência. Latência é tempo de resposta. Quando eu digito uma informação lá, peço para essa IA generativa processar algo e me dar uma resposta, essa informação demora para sair do meu computador, passar para a rede, chegar na nuvem, ser processada e voltar para o meu PC, né? Por mais rápido que isso seja, a gente percebe, né? Existem estudos que indicam que mais de 100 milissegundos para a geração dos tokens, né? Ou seja, da resposta dessa IA generativa, a mente humana já percebe e já começa a sentir o desconforto. Então, 100 milissegundos é muito rápido. Mesmo que essa informação transite rapidamente, é um intervalo pequeno. Então eu tenho esse problema associado à nuvem. E outros dois principais problemas são privacidade de dados. Então se eu estou utilizando, por exemplo, eu quero editar uma foto pessoal minha, né? E eu peço para uma IA generativa na nuvem fazer isso para mim ou fazer alguma alteração, eu estou expondo essa imagem para a internet e para um servidor na nuvem que eu não sei onde fica. E tem muitas tecnologias associadas à segurança, mas nada é 100% seguro, né? Então se eu estou executando na nuvem, estou correndo esse risco. E por fim, o último problema é custo. Quando o desenvolvedor de software ele utiliza uma aplicação de IA ou coloca um algoritmo de IA que precisa rodar na nuvem no software dele, ele tem que ter esse algoritmo em algum servidor, em alguma instância na nuvem. Isso é um custo, né? Então a tendência qual que é? Não é deixar de utilizar a nuvem totalmente, mas é de começar a passar boa parte desse processamento para os dispositivos, né? Seja para um PC, seja para algum dispositivo numa indústria, um sensor na borda, para eu processar o máximo que eu puder localmente, sem precisar da internet, e mandar para a nuvem somente o que é mais essencial mesmo. Algo que eu queira fazer backup, algo que eu eventualmente não tenha toda a capacidade de processamento local, e aí eu vou mandar para a nuvem. Então a tendência não é que a nuvem deixe de ser utilizada, ela vai continuar sendo utilizada, mas eu vou passar boa parte do processamento de IA para os dispositivos, né? E aí sim eu tenho uma sinergia, porque aí eu não vou depender sempre de internet, o meu tempo de resposta é menor, a privacidade de dados é preservada, eu não preciso enviar isso para a rede, e o custo para o desenvolvedor é muito menor. Ele não precisa pagar um servidor ou ter uma instância na nuvem sempre para aplicação de IA, né? Então essa é a tendência. Que legal. E pensando do ponto de vista de quem possui esses grandes data centers, é inteligente, né? Porque imagina, chega uma hora que o cara pensa o seguinte, tem aqui meu data center, já tenho 15 data centers espalhados pelo mundo e não para de evoluir tecnologia e não cabe mais aqui. O que eu faço? Vou ter que dividir isso com cada pessoa na sua casa. Então, tira um pouco daqui, desafoga, joga para casa das pessoas e aí divide essa... Você até desafoga o seu data center, né? Isso é... Exato. Então, esse é um ponto muito importante. Por exemplo, até o final desse ano, a Intel já vai ter entregado mais de 100 milhões de processadores Intel Core Ultra para AI PCs. Se a gente imaginar aí 100 milhões de PCs, quanto que isso representa de capacidade de processamento somada? É muito,
né? Então faz todo sentido a gente passar, não tudo, mas boa parte das aplicações de IA para os PCs. E aí desafoga também os data centers. Que já está sofrendo aqui com um problema que a gente já sabe que é energia, né? Energia e espaço também. Daqui a pouco vai fazer o quê? Vai construir data center. Querem construir data center na Lua. Já tem matéria. Vai pesquisar e já estão falando sobre isso. Isso vai dar uma treta. E aí, pensando no usuário final, isso a gente vai acabar... O cara que tem agora esse notebook, esse PC com uma NPU instalada, esse novo chip maravilhoso da Intel, vai ser mais rápido o computador? Vai ser mais seguro? Vai ser mais inteligente? Ele vai sentir isso de fato ou não? Ou seja, para que ele vai servir, né? Qual o problema que ele vai resolver na prática, né? Primeiro ponto que a gente tem que pensar são as aplicações que já existem, e o segundo ponto é o que vai vir, né, para frente. O que já existe atualmente são muitas aplicações, principalmente de edição de imagens, criação de conteúdo, que fazem muito uso de IA. Tá? Vou dar um exemplo aqui da própria Intel, né? Nós temos um software gratuito chamado Intel AI Playground, né? Ele consegue rodar uma série de aplicações de IA na GPU integrada do processador. Não preciso de nada de uma GPU dedicada, né? E nele eu consigo criar imagens. Então, eu digito um texto que eu quero criar, ele vai gerar uma imagem. Eu consigo editar essa imagem ou melhorar pontos específicos, e eu consigo fazer upload de imagens próprias minhas para ele e fazer uma edição ali. Então, eu que não tenho, por exemplo, qualquer tipo de conhecimento de edição de imagens, eu tenho uma IA que ela tem esse conhecimento. E eu só vou precisar dizer para ela, olha, eu preciso que você tire essa pessoa do fundo, que você coloque um carro, ou melhor ainda, que você troque esse fundo e coloque numa praia, por exemplo. Né? Eu tenho esse poder na palma das minhas mãos sem saber nada de edição de imagens, né? É algo muito interessante. E eu consigo ter assistentes pessoais inteligentes, tá? Então, a IA generativa, que antes ela estava restrita à nuvem, por exemplo, no próprio no software AI Playground, ela consegue executar essas AI generativas localmente. Ou seja, eu consigo conversar com as IAs no meu PC sem internet, né? E aí eu consigo enviar informações minhas para a própria IA me dar informações personalizadas, né? Então, um exemplo aí que já vai se tornar realidade em breve, né? Vamos supor que eu tenho algum dispositivo que meça meu batimento cardíaco e envia essa informação para o meu PC com IA. O meu PC com IA vai fazer esse processamento dessas informações. Se ele detectar uma arritmia, ele pode me avisar, e mais ainda, ele pode até marcar um cardiologista, já colocar na agenda no momento adequado, tá? Isso em breve vai se tornar realidade, algo que a gente já consegue enxergar, né? Então, um exemplo prático. Outro exemplo, talvez mais prático ainda, seja para trabalho, né? Então, a gente está lá respondendo muitos e-mails, já se perdeu, porque são muitas respostas numa conversa. Eu posso pedir para a inteligência artificial resumir aquele e-mail e até escrever um rascunho de uma resposta, né? Qual deveria ser uma resposta adequada para mim, né? Então, aqui já são alguns exemplos que a gente tem. E o futuro é muito interessante porque gosto de usar uma analogia para a internet, né? Muitas pessoas diziam que seria possível pedir uma pizza pela internet. E outros diziam o seguinte: para que eu vou pedir uma pizza pela internet se eu posso pegar o telefone e ligar? E hoje em dia a gente sabe que tem uma série de aplicativos que fazem esse trabalho e praticamente ninguém ou poucas pessoas ligam, né? Então, a gente também não sabe o que vai vir no futuro exatamente. O importante é a gente ter um PC com hardware e software preparados para o que vier nessa parte de inteligência artificial. Então, eu separaria nesses dois momentos. Cara, isso é tão doido a gente parar pra pensar, né? Eu gosto muito dos dois lados, assim. O lado do que a gente tá vendo, isso aqui é o que existe de verdade, tá bom? Essa é a máquina que funciona assim, assim, tá. A aplicação é essa. A outra parte que eu gosto é de pensar as possibilidades e o que parece que tá abrindo, né? Eu ia te perguntar sobre isso que você acabou de falar, né? Que são os assistentes pessoais, né? Não é que vai ter, já tem. Você já tem um assistente pessoal que pensa... Ai, que difícil essa palavra, mas pensa junto com você. Daqui a pouco, o que vai ser o futuro do trabalho, Fernando? Cada pessoa vai ser o seguinte, você vai nascer e tá aqui, você vai ter a sua inteligência artificial para treinar a vida toda, tá bom? Você vai treinar ela e põe ela para trabalhar para você. Mas fui eu que treinei, entendeu? Eu que fiz. Essa é a minha especialista. Mas ela trabalha enquanto eu tomo minha água de coco, se ela estiver ganhando bastante dinheiro. Porque daqui a pouco vai ter as inteligências artificial inteligente e as inteligências artificial burra também. Foi mal treinada. Cara, é uma doideira pensar, né? Como isso vai remexer o mercado de trabalho.
nossa vida e absolutamente tudo. Sem dúvidas, eu acho que nessa questão dos assistentes pessoais, né, eu acho que é relevante falar, né, a Intel lançou um site, né, na verdade é um serviço, né, que a gente consegue acessar nesse site, que é do AI Assistant Builder, né, então lá a gente consegue entrar, a Intel já pré-treinou algumas redes neurais, alguns agentes de inteligência artificial para alguns setores, principalmente setor financeiro, setor de vendas, setor médico, por exemplo, e você pode baixar esse agente pré-treinado no seu PC com inteligência artificial, com processador Core Ultra, e aí você faz um treinamento final com os seus dados, né? E aí você vai ter já um agente pensado para você. Então, isso de fato já é uma realidade, né? E pontos interessantes, né? Por exemplo, hoje em dia, com 3, 4, 5 segundos de voz, né, que você tenha, você já consegue reproduzir a voz dessa pessoa para qualquer aplicação. Então, um ator, por exemplo, famoso, ele consegue fornecer a voz dele por 3 ou 4 segundos e aí ele pode fazer propaganda sem que ele grave para as marcas, né? Ele vai poder aparecer em uma série de aplicações sem que ele precise gravar. Como você falou, né? A voz dele vai estar trabalhando por ele Já tá através de voando. uma IA. Né? É isso, é um mundo mal. Ninguém sabe viver nesse mundo, gente. Fica tranquilo, tá? Você não sabe, a gente não sabe também. O pessoal lá, dono das coisas, tudo que inventa também não sabe, ninguém sabe. Tá todo mundo descobrindo junto, mas as possibilidades são malucas, né? Quais são os setores empresariais que você enxerga como que já estão mais prontos para adotar essas novas gerações de computadores com IA embarcada? Acho que, de novo, eu dando um passo atrás, né? Até tô voltando muito nesse contexto, Não, mas é ótimo a gente importante. entender o cenário todo, claro. Exato, né? Porque é um assunto complexo, a gente precisa sempre dessa base, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, não adianta eu ter todos os recursos de tecnologia se eu não tenho dados para alimentar essa inteligência artificial. Toda inteligência artificial ela precisa de muitos dados e dados de qualidade para realmente ter uma boa precisão, uma boa funcionalidade, né? Por que que eu estou falando isso? Porque está diretamente ligado com a sua pergunta, né? Quais setores estão mais prontos para já utilizar a inteligência artificial? Setores que lidam com muitos dados, porque eles são a base da inteligência artificial. Por exemplo, setor financeiro. É um setor muito focal, muito importante para a inteligência artificial, porque eu tenho uma gigantesca quantidade de dados, eu preciso analisar essa quantidade de dados rapidamente e tentar traçar algum insight financeiro de onde é melhor investir, quando é melhor eu tirar meu dinheiro, qual empresa potencialmente vai crescer ou vai decair. Para tudo isso eu preciso eu gero muitos dados, né? E é um setor muito importante para a inteligência artificial nesse sentido, né? Outro setor muito relevante para a inteligência artificial é a questão da criação de conteúdo, né? Da parte artística, né? Porque eu consigo utilizar a inteligência artificial agora, não em substituição ao artista, acredito que isso não vai acontecer nesse formato, mas numa forma de democratização da criação de conteúdo. Se eu sou um artista que eu tenho ideias muito importantes, muito interessantes, mas eu não sei lidar com as ferramentas para transformar essas ideias em realidade, a inteligência artificial ela vai poder fazer essa ponte para mim, né? Ela vai poder lidar com todos esses softwares e gerar um vídeo, gerar uma imagem, gerar uma arte baseada no que eu pensei, baseada na minha experiência, né? Então eu consigo ter um outro setor que vai ser muito impactado por isso. E por fim, todos os setores que lidam de alguma forma com computadores, com e-mails, com aquela parte mais corporativa, também vão ser muito afetados porque esses e-mails, essas informações, nada mais são do que dados. E eu consigo pedir para a inteligência artificial resumir, escrever um e-mail em outra língua, escrever um e-mail de forma mais educada, ou que eu consiga, né, direcionar um pouco mais a mensagem para o que eu quero, ao meu clique, né? 2, 3 cliques eu já resolvo isso de forma muito rápida. Então, eu diria que esses setores são setores muito bem preparados e, o melhor ainda, que tem uma tendência muito grande de utilização de IA. Mas, assim, dizer um setor que não vai ser impactado para IA é praticamente impossível. Eu listei alguns, mas qualquer que seja o setor, ele vai ter algum impacto com IA, isso é certeza. Cara, que legal. Esses você cita, eles quase que já precisam, né? Já precisa da IA. Né? Muitos aí, com certeza, setor financeiro, saúde vai ser, a gente vai ser atendido. A gente não tá pensando numa coisa. A gente fica vendo, né, a inteligência artificial aqui como aplicação, né? A gente aqui, eu sou um ser humano, carne e osso, usando para me ajudar para trabalhar. Mas daqui a pouco vai ter esses humanoides andando aí no meio da gente, Boston Dynamics, com a inteligência artificial
inserida dentro deles. Aí você vai ver o que é uma mudança no mundo. Né? Indo trabalhar, pegando ônibus. Ai, tomara que não tenha cadeira pra humanoide sentar que tá cansado. Mas esse é o futuro, né? Quer dizer, essas tecnologias que são muito disruptivas por si só, né? A questão da robótica, inteligência artificial, computação quântica, a própria nuvem, tá? Tudo isso, a tendência é que isso se interligue e uma tecnologia potencializa a outra. Por exemplo, um robô sem inteligência artificial, ele tem os usos dele, né? Mas ele só resolve aquela tarefa. Quando eu coloco a inteligência artificial nesse robô, ele passa a ter um uso muito mais expandido, né? Quando eu pego, por exemplo, um veículo autônomo, né? E coloco a questão da nuvem para ele se comunicar, atualizar a rota em tempo real, eu tenho uma potencialidade maior. Então, isso é um futuro bem claro, né? Essas tecnologias são disruptivas, começam a conversar entre si e uma potencializa a outra. Né? Acho que isso é uma grande tendência super importante. E no setor médico, por exemplo, isso já é uma realidade, né? Vocês podem também pesquisar, enfim, qualquer ferramenta, né? Já existem algoritmos de inteligência artificial treinados em chapas de raio-x, de tomografia, para identificar doenças, né? Então, eles treinam essa rede neural com, sei lá, 1.000, 10.000, 1 milhão de imagens, estou chutando aqui números, mas só para mostrar que é uma quantidade grande, por exemplo, de pacientes que tenham, porventura, algum tipo de câncer no pulmão. E essa inteligência artificial, então, como ela tem muitas referências, quando ela vê a chapa, uma tomografia nova de um paciente, ela bate com o que ela já aprendeu e ela fala, olha, eu tenho 99% de certeza que isso daqui pode ser um tumor, por exemplo. Muitas vezes com uma pressão maior do que um médico bem treinado e bem experiente faria. Não quer dizer, de novo, que vai substituir o médico, mas é um ótimo suporte para ele, muitas vezes algo que ele deixou passar, ou que ele está com alguma dúvida se a IA está dizendo que é isso, provavelmente é. Então a gente vai ter um salto muito grande na medicina referente a isso também. Cara, isso é muito legal. Você sabe que eu vou contar um caos aqui. Eu, com 18 anos de idade, eu caí e bati o braço. Tava sentindo uma dor e fui no hospital. Tirei um raio-x. O médico olhou e falou assim, você fraturou a escafoide. Escafoide é um ossinho minúsculo que fica aqui no pulso. Ele falou, cara, isso é uma dor de cabeça, eu vou te mobilizar, você volta daqui 15 dias, a gente vai ver como tá. Se não tiver melhorado, você vai ter que operar. Cara, desespero. Fiquei 15 dias com o braço engessado, eu voltei, levei o raio-x, porque naquela época imprimia, levava embora. Levei o raio-x da primeira vez, tirei outra chapa, e o médico que me atendeu, que era um cara mais experiente, ele falou, cara, não tem nada aqui. Tem absolutamente nada. Eu fiquei 15 dias com gesso no braço. E não precisava. Então é isso, né? A gente vai sentir esses impactos. E aí, se a gente for pensar no SUS, por exemplo, que é uma coisa legal que a gente tem aqui. Imagina isso aplicado e atendendo, ajudando a atender a população, como desafoga também, né? Como isso vai ser bom pro nosso dia a dia, pra cidade em geral, né? E aí, me veio aqui uma dúvida que eu vou te perguntar. Que também tem a ver com uma pergunta que eu tinha escrito. Cara, com inteligência artificial em data centers, processador em data center, na borda, nos nossos computadores, daqui a pouco com humanoides andando por aí, como isso vai mudar a internet? Isso vai mudar a internet? Porque não é mais um lugar. A internet era um lugar, quase um lugar que você acessava e tinha as coisas. E aí você, né, você conectava e desconectava. Agora tá sempre conectado. Como que isso vai mudar a internet daqui pra frente? É uma pergunta super interessante, né? Porque a gente está falando bastante em nuvem. A nuvem, ela depende da internet para funcionar. Né? O que a gente vê é que vamos ter uma explosão de dispositivos conectados na internet, tá? Porque se eram servidores e PCs, agora são servidores, PCs, tablets, celulares, relógios, sensores na ponta, todos eles vão ter algum tipo de inteligência, todos eles, ou boa parte deles, conectados na internet, né? Então eu gero uma grande quantidade de dados, uma quantidade descomunal de dados que eu posso, de novo, utilizar para treinar inteligências artificiais cada vez mais relevantes. Então, o que vai acontecer com a internet é a infraestrutura dela vai ter que ser muito rapidamente aumentada para dar conta, né, dessa quantidade de informações ainda maior, e já temos uma quantidade absurda, né, atualmente, mas isso ainda vai aumentar, né? E a internet ela vai precisar cada vez mais de conectividade em locais remotos,
em movimento, enfim, onde quer que eu esteja. Tudo meu vai precisar estar conectado na internet para eu conseguir extrair esse tipo de vantagem da tecnologia, né? Então a internet ela vai continuar existindo, ela vai continuar sendo cada vez mais forte, a nuvem vai continuar sendo relevante, só que eu também vou ter um papel muito mais importante dos dispositivos e também processarem localmente, mandarem para a rede as informações mais importantes, tá? Então a gente vê aí essa explosão de dispositivos inteligentes que muitas pessoas, né, chamam de internet das coisas, né? Das coisas, Né, do IoT, que já é uma realidade. Né? Só que quando surgiu a ideia do IoT, ninguém estava falando que um relógio ia ter inteligência artificial, né? A inteligência artificial é essa camada que foi colocada na internet, que deve ser uma coisa, que é uma coisa pesadíssima de processamento, né, e transmissão de dados. Isso aí. Então, eu acho que isso vai obrigar, e a Intel está aqui, né? Eu acho que uma das empresas mais importantes para ajudar as empresas a processarem os dados localmente em tempo real, né? É isso. Então, o legal do portfólio da Intel é que a gente tem processadores desde, por exemplo, câmeras na borda ou mini PCs que ficam numa fábrica, até PCs tradicionais, e aí os servidores, né, nos processadores iam. Todos esses processadores, eles vão ter otimizações para IA, eles vão ter otimizações para enviarem dados pela rede, né? E aí a gente consegue direcionar a carga de trabalho para onde ela é mais adequada. Uhum. Se é mais adequado processar na borda, perfeito. A gente tem lá um processador que vai lidar com isso. Se é mais adequado num PC, processador Core Ultra, perfeito. Se a gente tiver um servidor com Xeon, a gente consegue processar muito no Xeon, incluindo inteligência artificial. Né? Então, quando a gente tem esse portfólio completo, a gente tem toda a jornada, né, da borda até a nuvem, que a gente chama. Né? Tudo isso a gente está atuando, sim. Cara, isso é muito legal. Eu adoro esse tipo de assunto. E, vamos lá, e as empresas estão pensando em adotar inteligência artificial nos fluxos internos. Elas precisam de uma infraestrutura nova, vai ter que jogar tudo fora, né? Comprar tudo com NPU, ou dá para aproveitar o que eles já têm e fazer algumas atualizações pontuais? Na esmagadora maioria dos casos, dá para aproveitar o que ele já tem. Acho que isso é uma ótima notícia. Ai, o pessoal já estava arrancando os cabelos lá. Fácil. O que acontece, né? Hoje em dia existe uma tendência dos meios de notícia e do mercado de pensar que a inteligência artificial ela funciona somente em GPUs muito modernas e se eu não tiver uma GPU eu não consigo fazer nada com inteligência artificial. Isso não é verdade, tá? Por quê? Novamente dando um passo atrás, né? A inteligência artificial ela tem dois grandes momentos. O primeiro momento é o do treinamento. O que é o treinamento de uma inteligência artificial? Eu vou mostrar para ela, sei lá, de novo, 1.000, 10.000, 50.000 imagens de um copo. Eu vou falar para ela, isso é um copo, entenda que isso aqui é um copo, e eu vou mostrar isso várias vezes para ela. Depois eu vou mostrar uma lata, depois eu vou mostrar um prato. Estou dando exemplos de objetos, tá? Mas qualquer que seja. Depois de um certo momento, que eu mostrei muitos dados para ela, e por isso a importância dos dados, eu vou entender que essa inteligência artificial ela já tem uma boa precisão, ela já está conseguindo identificar o que são esses objetos na prática, né? Essa é a fase de treinamento, tá? E existe uma outra fase que é a fase da inferência. O que é inferência? Eu já tenho uma rede neural, já tenho uma IA treinada. Eu vou perguntar para ela o que eu quero saber. Então eu vou perguntar, olha, inteligência artificial, isso daqui é um copo? Ela vai te dizer, olha, eu tenho 98% de certeza que é um copo. Ou então não, eu tenho 2% de certeza que é um copo, provavelmente não é. Então, quando eu tenho esses dois momentos, eu preciso entender, eu estou em qual deles? Em geral, em mais de 80% dos casos, a gente está na inferência. Poucas pessoas treinam ou sabem treinar uma rede neural de uma inteligência artificial. A gente utiliza uma rede já treinada. E nos casos de inferência, os processadores Core Ultra, ou principalmente os processadores Xeon em servidores, já têm uma ótima performance, tá? Toda vez que a gente pergunta para uma IA, então, eu estou fazendo inferência. E se eu tenho uma ótima performance para inferência nesses processadores, que já estão aí nos PCs, nos servidores, eu não preciso necessariamente expandir minha infraestrutura. Em alguns casos eu vou precisar, mas na maioria deles, provavelmente não, né? O que bastaria eu fazer? Eu otimizar minha infraestrutura para a inteligência artificial. A Intel tem uma série de softwares, eu vou citar alguns aqui, o próprio Intel OpenVINO, né? O OneAPI, que são softwares gratuitos, que eles pegam essas redes neurais para inteligência artificial, otimizam para o hardware da Intel, e aí se antes esse hardware ele consumir 80% dele para inteligência artificial, agora eu vou passar a consumir 20%, 15%, 10%, né, com o mesmo hardware. Então, se eu tenho um hardware atual, eu sugeriria primeiro que as pessoas tentassem otimizar e realmente entender o uso delas,
e aí sim verificar o desempenho real, e elas vão perceber que somente numa pequena parte dos casos, elas vão realmente precisar otimizar uma infraestrutura, seja com acelerador, seja até mesmo com um upgrade aí de processador. Tá? Um upgrade ele é importante porque ele vai te trazer muito mais performance, muito mais eficiência energética, mas na maioria dos casos o hardware atual ele é suficiente, então a gente não precisa sempre gastar com isso. Ah, isso é legal saber. E aí, uma outra pergunta. Como que está atualmente a legislação ou a ética, né, em relação a... Tudo bem, porque eu acho que as pessoas têm ainda esse medo, né, e essa dúvida. Tem aqui disponível para você baixar um especialista em tal assunto e você vai treinar ele, né? Você vai treinar com dados sensíveis, né? E aí ele vai se tornar um ser, uma inteligência artificial especializada no seu trabalho, mas com conhecimentos específicos, mas que está completamente diferente daquele que você começou o trabalho, né? Que o seu concorrente, por exemplo, vai baixar e fazer outro trabalho. As pessoas... como que é esse acesso? Como que existe a segurança desses dados? A pessoa pode estar despreocupada ou não? De fato, a inteligência artificial como base vai continuar sendo treinada a partir disso? Também acho que é uma das perguntas mais cruciais que a gente tem na inteligência artificial, né? E como a gente estava falando até antes, né, um pouquinho antes do podcast, né? A inteligência artificial ela é uma ferramenta e como toda ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Ela por si só, ela é neutra, né? Então ela foca muito nessa parte de segurança, porque a gente entende que se eu não tenho um dispositivo seguro, eu não consigo utilizar bem, né, as capacidades dele na prática, né? Eu preciso que ele seja seguro e eu preciso que os meus dados estejam seguros, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial, nesse aspecto, muitas preocupações que a gente tem já acontecem com a nuvem como um todo, né? Quando eu lido com uma empresa que precisa enviar informações confidenciais para a nuvem, ela vai ter todas essas preocupações. Quem vai poder acessar, como que eu faço a segurança adequada, criptografia de dados, e se eu precisar tirar os meus dados dali, passar para outra nuvem concorrente dessa, ou até para o meu servidor, para o meu data center pessoal. Eu consigo fazer isso? Quão difícil é fazer isso? Todas essas preocupações, elas se aplicam para a inteligência artificial também, porque a base da inteligência artificial, como a gente falou, são dados, né? Então, a gente tem sim essa preocupação e por isso vem a importância dos PCs com IA. Porque quando eu processo isso localmente, sem precisar passar pela internet, eu elimino um grande foco ali de ataques de hackers, por exemplo, ataques maliciosos, para roubar essas informações, né? Claro que eu preciso também me atentar à segurança do meu dispositivo em si, né, do meu PC, mas eu já elimino um grande foco ali de problema. Então, sem dúvida, a segurança é super relevante para IA. Eu tenho uma série de preocupações na nuvem e também no meu dispositivo, e eu preciso sempre estar atento ao nível de segurança adequado para cada um deles, porque não adianta eu ter uma IA muito bem treinada, esses dados vazarem, informações confidenciais vazarem, o impacto vai ser desastroso para minha empresa ou até pessoal, né? Então, é um foco importantíssimo para IA, senão a gente não consegue utilizar na prática. Que interessante pensar que daqui a pouco a gente vai querer um computador desconectado da internet. Não é? Eu coloco tanta inteligência aqui nele que eu falo assim, ó, pronto, agora você não conecta com a internet. Você já vai funcionar aqui e processar tudo sozinho. Cara, isso é muito legal de pensar, né? Porque você também fica um pouco mais seguro, não corre o risco de... Olha lá, eu dediquei uma vida inteira para essa inteligência artificial, daqui a pouco vai ter isso. Para quem que eu vou deixar? As pessoas vão herdar a inteligência artificial treinada. Filho, por esse meu filho eu deixo a casa na praia, para esse eu deixo a inteligência artificial treinada. Já pensou? Vai ter que estar no testamento, cara. Que loucura. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu queria saber. Tudo isso, toda essa inteligência, toda essa coisa absurda, estão em chips minúsculos, coisas assim surreais que a gente para pensar, parece ficção científica mesmo, né? E a gente sabe da dificuldade de produção, né? E o que é mais difícil são os semicondutores, que ainda é uma coisa minúscula que vai dentro do chip, né? A gente sabe que hoje em dia tem poucas fábricas, né? Eu estava até conversando um pouco sobre isso antes, né? Taiwan tem uma fábrica grande, né? Acho que é a mais importante do mundo hoje em dia. É essa de Taiwan a mais importante hoje em dia ou não? Não diria mais importante, mas em termos de volume de produção, boa parte da produção global de semicondutores fica localizada em Taiwan, né? Então é sem dúvidas um ponto super relevante para os semicondutores, né? Mas existem outras fábricas também nos Estados Unidos e na Europa, tá? Então
hoje em dia, qual que é o ponto, né? A gente tentar distribuir essa fabricação de semicondutores para ter um supply chain bem mais resiliente, né? Menos dependente aí de questões geopolíticas, de desastres naturais, por exemplo. É interessante que a gente tenha essa distribuição. O problema é que as fábricas de semicondutores, além de serem extremamente caras, eu falo na ordem de bilhões, dezenas de bilhões de dólares, para ter uma fábrica totalmente equipada, elas demoram muito para serem feitas, né? Então elas demoram, no mínimo, aí 5 anos para realmente começar do zero e ter uma fábrica operando, né? Isso a gente, na época da pandemia, né, de Covid, foi um grande problema, porque rapidamente a demanda por semicondutores cresceu muito e as fábricas, mesmo que a gente começasse a construir as fábricas no dia, elas demorariam pelo menos ali 5 anos para ficarem operacionais. Então a gente não conseguiria atender a demanda tão rapidamente, né? Então acho que esse é um grande diferencial da Intel, né? Diferente de outras empresas do segmento de semicondutores, a Intel ela projeta e fabrica os seus produtos, né? Numa estratégia que a gente chama de IDM, Integrated Device Manufacturer, né? Fabricante de dispositivo integrado 2.0. Então, nessa estratégia, a gente utiliza as nossas fábricas próprias para fabricar os próprios processadores da Intel. A gente pode fabricar processadores de outras empresas, inclusive alguns concorrentes das nossas próprias fábricas, né? Porque eles não têm fábricas próprias em geral. Ou a Intel também pode utilizar essa fábrica em Taiwan para fabricar parte ou alguns de seus produtos. Então a gente tem uma flexibilidade muito grande para trabalhar nesse sentido, algo que muitas vezes outras empresas, outros semicondutores não têm, né? Outras empresas de semicondutores não têm, porque elas dependem de fábricas externas, né? Então acho que isso é um ponto super relevante, até geopolítico hoje em dia. Cara, isso é muito legal de pensar, né? Que no mercado que a Intel tá, de inteligência e desenvolvimento de ponta. Gente, quando a gente tá falando de inteligência artificial, de tecnologia, a Intel tá sempre envolvida, viu? É uma das empresas mais importantes de... Se tem alienígena vestido de ser humano, tá trabalhando na Intel, basicamente. E é legal isso, né? Do quão completa a Intel é, né? Ela não depende de outro. Que você estava falando aqui, não vou citar aqui os concorrentes, tá bom? Mas que os concorrentes, eles criam, eles têm a criação, mas eles não fabricam, né? Eles não produzem. A Intel é a que dá nada de braçada, que faz tudo de ponta a ponta, né? Isso é importante para a gente conseguir, voltando naquele tópico, né? Democratizar a inteligência artificial, a computação como um todo, mas principalmente a inteligência artificial. A gente não quer, a Intel não quer que a computação para a inteligência artificial ela seja algo num segmento de nicho muito específico e muito caro, né? A gente quer democratizar isso. E para democratizar isso, eu preciso fabricar em volume, em grandes quantidades. Produtos muito bons, mas em grande quantidade, né? E a gente precisa de fábricas para isso, né? Então não tem realmente muito como escapar nesse sentido. Sim. E aí, vamos lá. A gente sabe que quanto mais tecnologia, mais consumo de energia, né? É meio que uma outra frente dessa batalha do desenvolvimento tecnológico / intelectual do mundo, né? Como que esses novos PCs conseguem trazer mais tecnologia e consumir menos energia? Acho que aqui a gente precisa também sempre mencionar o conceito de eficiência energética, né? Eu acho que isso é super importante porque a gente tem a ilusão que a nova tecnologia consome mais energia. Porque a gente olha simplesmente o número lá, o pico de energia sendo consumida, a gente olha, a gente está consumindo mais, então a nova tecnologia consome mais. Na verdade, isso não é verdade. O que é eficiência energética? Eficiência energética é eu ter um determinado nível de desempenho, de potência, o que quer que seja, versus o meu consumo. Se eu mantenho o meu desempenho e reduzo o consumo, eu sou mais eficiente. Se eu aumento o desempenho e mantenho o consumo, eu também sou mais eficiente, porque eu estou produzindo mais por energia, né? Então, se a minha energia está subindo, mas a minha performance está subindo mais do que isso, na verdade eu estou sendo mais eficiente, né? O que ocorre é que se eu tenho muitas aplicações como essas em servidores, mesmo sendo eficiente nesse conceito que eu passei, se eu estou expandindo meu data center, eu vou consumir mais energia, não tem jeito, né? Então, no caso de data centers, a ideia é tentar consolidar. Em vez de eu ter 5 servidores com menos núcleos, eu tenho 2 servidores com muito mais núcleos, né? E aí eu consigo economizar energia em alguns componentes, né? É uma forma. Outra forma é de ter aí, alguns colocam inclusive de reatores nucleares dedicados para alimentar só os data centers, né? E aí eu não estou mais consumindo energia da rede como um todo, eu tenho a minha produção de energia dedicada.
Isso tem uma série de questões complexas envolvidas, mas só como exemplo, né? E aí a outra questão é o próprio PC. Quando eu falo no PC com IA, existe esse receio, mas se eu estiver utilizando a inteligência artificial, não vou consumir mais energia? Não, se eu tiver um PC com IA, ou seja, um PC com um processador Intel Core Ultra que foi projetado para IA. Por quê? Porque se eu tenho aquelas 3 unidades de processamento que eu falei antes, núcleos do processador, CPU, placa gráfica integrada, GPU, e a NPU, que é a unidade de processamento neural, se eu utilizo cada uma dessas unidades de processamento de forma adequada, ou seja, para essa aplicação no software a mais adequada é essa unidade, eu vou processar nela, eu na verdade tenho uma queda de consumo. Né? Porque, por exemplo, a NPU, como ela foi projetada para a inteligência artificial desde o início, ela é muito eficiente. Então, para resolver o mesmo problema que uma CPU, uma GPU teriam, ela consegue consumindo pouca energia. Então, na verdade, eu vou ter um ganho de eficiência energética. Hoje, a Intel tem processadores, né, principalmente os processadores Core Ultra Série 2, né, também chamados de Lunar Lake, se vocês procurarem por ali, eles têm mais de 20 horas de duração de bateria no notebook, sem plugar na tomada, no uso normal. Né? Isso há mesmo 4 anos atrás era praticamente impensável. Né? Então, a eficiência energética dos chips ela aumenta muito, mesmo com a aplicação de IA, porque agora a gente tem unidades de processamento mais adequadas. Tá? Então, eu diria que, na verdade, o consumo de energia ele pode até subir um pouco, mas a eficiência está aumentando muito. Que legal. Então a bateria dura mais, não porque melhoraram a tecnologia da bateria, mas só porque os componentes gastam menos energia. Exato, exatamente. Eles são mais eficientes, né? E aí entra uma série de outras questões, inclusive de fabricação, né? Quando a gente fabrica transistores de tamanho menor, como novas tecnologias, a gente consegue ter uma eficiência energética maior. Ou seja, eu consigo resolver o mesmo problema consumindo menos energia. Então, é um conjunto de fatores que vão né, resultar nisso. Eu diria. Vou fazer uma pergunta maluca aqui. A gente pode dizer que gasta menos energia um notebook de hoje do que aqueles PCs tubo de tela verde da década de 90? Com certeza, e com muito mais performance, com muito mais desempenho, né? Porque é uma boa comparação, levar para os extremos assim para entender. Exato, porque esses computadores mais antigos, eles tinham tecnologias que não eram o próprio monitor, né, de tubo que a gente fala de raios catódicos, né, que é a tecnologia no fundo. Ele funciona, mas ele consome muita energia para conseguir mostrar aquela imagem. Depois veio a tecnologia do LCD, do LED, OLED e várias outras que mostram uma imagem de qualidade maior consumindo bem menos energia. Os computadores têm a mesma premissa, né? Hoje, qualquer notebook tem muito mais capacidade de processamento que a NASA tinha quando a gente mandou o homem para a Lua, por exemplo. Um único notebook tem mais capacidade de processamento que a NASA inteira na época, em muitos casos. Então, quando a gente pensa dessa forma, para um dispositivo pequeno que eu plugo na tomada e carrego, na verdade eu estou consumindo muito menos energia do que antes e fazendo muito mais, né? Essa é a tendência para o futuro. Que legal. Que legal. E o que muda para os desenvolvedores de software com essa nova geração de PCs com IA? O desenvolvimento de software eu acabei não citando antes, né, mas também é um outro setor que já está sendo super impactado pela IA em muitos pontos positivos, né? Por exemplo, né, as inteligências artificiais, principalmente as AI generativas, elas são treinadas também na fase de treinamento de IA com muitas linguagens de programação e muitas lógicas referentes a códigos, né? Em diversas linguagens. Então, o que vai mudar para um dev, né, para um desenvolvedor? Se antes o desenvolvedor precisaria conhecer muito a fundo cada uma das linguagens, eu preciso saber programar em C, C++, Java, Python, N linguagens, hoje em dia talvez ele não precise conhecer tão a fundo. Ele conhece de forma mais geral o conceito, ele vai pedir para a IA gerar o algoritmo naquela linguagem, né? E ele só vai avaliar se os conceitos estão certos, né? Se ele tiver um conhecimento mais profundo, melhor ainda para ele confirmar que o que a IA fez está correto. Mas a tendência é que o programador deixe de fazer algo um pouco mais, entre aspas, né, braçal de digitar o código, ele passe a ser alguém mais com os conceitos principais na mente e a IA faça o trabalho mais bruto ali de realmente passar aquele conceito para um código de fato numa linguagem de programação. Né? Ou, pelo menos, eu não vou precisar fazer o código inteiro. Uma parte do código a IA consegue fazer, a outra parte eu faço. Então eu tenho um ganho de produtividade gigantesco, né? Os programadores eles vão precisar muito mais entender dos conceitos principais do que entender necessariamente da linguagem no detalhe, né? E com isso, pessoas que não têm um conhecimento específico de programação podem passar a se tornar
a programadores, né? Por que não? Eu posso, inclusive, nesse momento de uma IA generativa, pedir, olha, me escreva um código, sei lá, para converter a temperatura. Qualquer coisa aqui, dando um exemplo. Eu não posso não entender nada da linguagem. Ela vai me dar o código e vai me explicar ainda como eu executo, né? Sim. Então, o desenvolvimento de códigos, ele vai ser muito impactado. Novamente, volto a frisar, não quer dizer que vão deixar de existir desenvolvedores, não vai deixar de existir médicos, por exemplo, mas eu passo a mudar a minha maneira de pensar. Eu preciso, vamos dizer assim, supervisionar se a IA está fazendo algo correto, se está resolvendo o problema, e eu preciso entender muito mais do conceito do que digitar, vamos dizer assim, operacionalmente ali o código. Acho que isso é a mudança principal. Que legal, legal. A gente vai ter que voltar a trazer. São os soft skills, né? Que tá todo mundo falando aí há tanto tempo. Os soft skills vão ser as coisas mais importantes, né? Criatividade, enfim. E eu acho legal. É importante isso. As pessoas não gosto de falar no telefone, eu não gosto de. Cara, você voltar pro mercado de trabalho e ficar firme, você tem que ter isso aqui, ó. Papo. Ah, que legal, você é um ser humano. Ah, que legal, a gente é ser humano mesmo, né? Enquanto dá pra distinguir, daqui a pouco já também não vai dar mais. E você citou alguns softwares, né, que a Intel tem, mas dá pra gente, assim, um geral do ecossistema de softwares da Intel nesse cenário, né? O que tem já disponível para quem quer criar soluções, para quem quer pôr a mão na inteligência artificial? Aqui 2 pontos importantes, né? Uma coisa, vamos dizer assim, a aplicação final que o usuário vai utilizar. E outra coisa são softwares e frameworks e firmwares que rodam no fundo dessas aplicações, seja para que elas funcionem em si, seja para que elas sejam mais otimizadas, né? Então, existem essas duas distinções. A Intel tem aplicações finais que o usuário vai utilizar, tá? Em geral, a Intel ela não cobra nenhum tipo de licenciamento desses softwares, só precisa que o processador ali dentro tenha os recursos da Intel, claro, né? Então, um exemplo é o próprio AI Playground que eu mencionei agora, que é um software gratuito, basta você ter um processador Core Ultra com a GPU do nosso segmento, que é a Intel Arc, né? Se eu tiver um processador e uma GPU nesse formato que eu mencionei, eu baixo o Intel AI Playground, utilizo a aplicação de graça, gero imagem, edito imagem, mesmo imagem pessoal minha, e falo com uma inteligência artificial, com uma IA generativa localmente do PC sem custo. Tá? Então, é uma aplicação prática que já me dá acesso a essa tecnologia. O próprio AI Assistant Builder, né, que eu posso baixar esse agente de IA e treiná-lo nos meus dados, eu também consigo ter esse acesso direto. Mas a Intel também trabalha muito no fundo dessas aplicações todas para ter uma otimização e compatibilidade de hardware. Né? Eu costumo mencionar, né, não adianta eu ter um carro super esportivo na garagem sem rodas. Não adianta. Então não adianta eu ter uma NPU ou uma GPU super capazes com tantos TOPS, né, que é a unidade de medição de desempenho, se na hora que eu abro a aplicação, dá um erro e eu não consigo executar. Não adianta nada, né? A grande vantagem da Intel é que a gente trabalha muito com os desenvolvedores para ter essa compatibilidade, né? Então, hoje nós temos mais de 100 desenvolvedores no nosso programa de aceleração de AIPCs que já desenvolvem softwares em conjunto com a Intel para quando o usuário abrir o software ser super simples para ele e compatível. Então, para você não ter a dor de cabeça de ter esses erros, né? E a gente faz isso através de alguns softwares, né? O principal deles é o OpenVINO e o OneAPI, né? O OpenVINO ele otimiza redes neurais para a arquitetura Intel, então eu reduzo muito o consumo do processador para conseguir rodar IA, e eu consigo fazer computação distribuída através do OneAPI e do OpenVINO. Ou seja, eu consigo processar uma parte de uma aplicação de uma IA na GPU, outra parte na NPU e outra parte na CPU. Eu posso fazer isso se eu achar que eu tenho um ganho de desempenho assim. Então, através dessas ferramentas, o desenvolvedor de software desenvolve no fundo rodando no OpenVINO, e quando o usuário abre lá no PC com IA com o processador Core Ultra, já está tudo funcionando, porque a Intel fez esse trabalho no fundo. Então, resumindo, eu diria que são esses dois segmentos. Aplicações diretas, a Intel tem também, e o trabalho de fundo ali, mais de infraestrutura, que a gente às vezes não enxerga, mas que no fundo é essencial para fazer esse software ser compatível. Que legal. Yuri Daglian, pessoal, trazendo aqui tudo sobre inteligência artificial, PCs e o que você vai ver nos próximos anos, meses, dias, horas, daqui a pouco vai ser assim, né? Em relação à inteligência artificial e os seus computadores. Yuri, que papo legal, cara. A gente já tá aqui 1 hora conversando, o tempo voou. Tenho mais umas perguntas aqui para você. A gente sabe que a Intel é uma empresa de ponta, que tá aí a ponta de lança, desbravando a inteligência artificial e criando coisas para o nosso dia a dia, né? E
e que é uma empresa que é preocupada com questões de segurança e privacidade, né? Que é uma coisa importantíssima, principalmente quando a gente fala sobre isso quando a gente está falando do usuário final. Mas ela é uma empresa que ela fornece a inteligência para outras empresas, né? Então, quase todas as empresas do mundo trabalham através da Intel. Você, como um representante da Intel, tem visto outras empresas desenvolvedoras que têm menos responsabilidades? Ou seja, quando a gente for utilizar, quando a gente for comprar, é bom a gente ir atrás de quem usa a Intel pela nossa segurança? Como que tá esse mercado ainda? Tá todo mundo responsável ou não? Volta naquele mesma questão da ferramenta, né? Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Existem empresas que focam muito no desempenho e não necessariamente têm toda a preocupação com segurança, né? Para a Intel é diferente. A Intel, ela, claro, a gente tem que entregar o desempenho, mas a Intel sempre se preocupou muito com segurança. Então, eu vou dar alguns exemplos de tecnologias de segurança, não necessariamente relacionados com a inteligência artificial somente, mas para ter alguns exemplos, né? O primeiro, que é algo mais de software, né, que a gente também mencionou, dos deepfakes, né, que é quando a gente cria uma imagem de inteligência artificial, uma pessoa, e eu não sei se ela é real ou não, olhando, né, como humano, né? E a Intel criou o Fake Catcher, que é uma aplicação que identifica com mais de 90% de precisão se a pessoa de um vídeo é real ou se ela foi gerada por IA. Isso tem uma série de aplicações bancárias, por exemplo, de eu evitar que terceiros se passem por mim para acessar os dados da minha conta e por aí vai, né? Então, acho que isso é uma aplicação muito interessante. Mas existem várias outras aplicações que a Intel tem para a segurança. Em PCs, a gente tem a tecnologia Intel vPro, né? Um PC Intel vPro, ele pode ser um AI PC vPro, né? Ele tem uma série de tecnologias de segurança de hardware embarcadas. Vou dar um exemplo, né? Aqueles famosos casos que a gente lê nas notícias de empresas que tiveram um ataque por ransomware. O que é um ransomware, né? Ele é um vírus, né, que ele vai atacar a rede de uma empresa ou um PC, vai bloquear esse PC ou essa rede e vai dizer, olha, para você ter acesso aos dados seus que estão nessa rede, você tem que me pagar X mil ou milhões de dólares, por exemplo. Senão você não vai ter acesso, né? Esse tipo de ataque o vPro consegue barrar muito bem, na maioria dos casos, porque a gente tem uma tecnologia de IA que monitora o comportamento do processador e quando ele tem um comportamento estranho, por exemplo, nossa, você nunca utilizou essa aplicação, agora ela está utilizando 100% do processador, isso parece estranho. Então o vPro ele vai bloquear essa aplicação nativamente e não vai dar nem tempo do ransomware agir e bloquear a sua máquina, por exemplo. Então, essa é uma tecnologia, um exemplo que a Intel tem para PCs. E para servidores, nós temos duas principais tecnologias de segurança para processadores Intel Xeon, né? Uma é o SGX, o outro é o Intel TDX, né? O TDX. Basicamente, o que elas fazem, né? Elas encriptam e isolam máquinas virtuais ou aplicações finais para com que elas realmente fiquem containerizadas, vamos dizer assim, né? Então, se tiver um atacante que por algum motivo conseguir invadir essa aplicação, essa máquina virtual, ela não vai conseguir acessar a máquina como um todo, né? Então, pelo menos eu compartimentalizo ali e criptografo os dados, né? Então, a Intel ela trabalha com essas tecnologias, não é de hoje. O próprio vPro tem mais de 12 anos de existência. O SGX também tem muitos anos de existência. Então, a segurança é fundamental para a Intel. A gente sempre projeta produto pensando com esse lado, né? Porque não adianta eu ter um ótimo desempenho e aí os meus dados vazarem, né? Ter problemas de performance, de compatibilidade. Tudo isso invalida aquele desempenho mais alto, né? Então, para a Intel, isso é fundamental. Até porque acaba que ninguém tem coragem de usar, né? É aquele papo, tá bom, até tem a tecnologia para fazer um carro autônomo, um carro voador autônomo, mas quem que entra nele, né? Exato. Se não tem uma pessoa lá dentro falando, eu vou pôr minha vida em risco, não sei se eu vou entrar e vou sair. A verdade é essa, então a segurança é crucial. Yuri, muito obrigado por esse papo, cara, que papo legal, assim. Inteligência artificial é sempre gostoso da gente conversar, né? Novidades, futuro e tudo que tá acontecendo. Deixa uma mensagem final pro nosso público. Quem quiser te acompanhar, quem quiser saber mais sobre o assunto, quem quiser ir atrás desses softwares, quem tá desesperado, que não sabe pra onde ir, por onde começar, fica à vontade. Primeiro, eu queria agradecer, né, a conversa, acho que foi super interessante, né? É um assunto extremamente complexo, então eu não sei tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo de inteligência artificial, tá todo mundo aprendendo o tempo todo, né? Então a gente precisa ter, vamos dizer, essa humildade intelectual de falar, olha,
eu preciso parar um tempinho para estudar, para aprender, para ouvir um podcast, para ver um vídeo, para ler algum livro, porque a inteligência artificial é algo que, se a gente não tiver preparado, a gente vai ser deixado para trás rapidamente. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Acho que essa é a primeira mensagem. E fora isso, né? Se tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer interesse aí da gente desenvolver alguma solução, contem com a Intel, contem comigo. Não sei se vocês podem passar o contato já diretamente, mas no LinkedIn, por exemplo, né, pelo meu nome, Yuri Daglian, vocês podem me encontrar lá. Estou aberto a perguntas, então fiquem à vontade, né, para a gente ter essa interação. Acho que isso é o que faz a gente realmente se desenvolver, né? E seria isso. Então, muito obrigado pelo convite aqui, pelo tempo. Foi um prazer e espero que tenha sido aí também interessante pro público, né? Acho que isso que é o mais importante. Com certeza. Se a gente se diverte conversando, o pessoal se diverte assistindo também. Yuri, muito obrigado pela presença e volte sempre, cara. Volte mais vezes. Espero voltar muitas vezes ainda. Obrigado. E é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Já sabe, precisa de computadores e PCs com inteligência artificial embarcada? Vai precisar, amigo. Já tô falando que você vai precisar, tá bom? Entre em contato com a ScanSource, que através aqui desse distribuidor maravilhoso que somos, que levamos pra você aqui o conhecimento de graça. Tá bom? De graça, um banho de conhecimento que o Yuri trouxe aqui pra gente, direto da fonte. Cuidado com... A gente tá falando de fake news, cuidado com informação fake aí na internet, tá bom? Aqui a gente traz com base, com fonte. Então é isso, o Scancast de hoje vai ficando por aqui. Gostou? Curte, compartilha, manda pros seus amigos, tá bom? Vai ter link aqui embaixo, Fê? Tem link, você quer mais informações? Tem link aqui embaixo, você clica, entra nesse universo da ScanSource, da Intel e dos PCs com inteligência artificial. Muito obrigado, sou Alberto Viçoso, e a gente se vê no próximo Scancast.